dele, veio sobre ele a inveja, porque ele se destacou aos olhos daquele rei. E nessa noite o Senhor quer dizer para você, nessa noite, tome cuidado no destaque que você está hoje. Tome cuidado no destaque que você está na presença de Deus. Porque o destaque de honra que você está na presença de Deus está causando muita inveja na tua vida. Então nessa noite a palavra do Senhor vai nos dizer isso. O destaque de Daniel causou muita perseguição naquele lugar, havendo que muitos queriam estar no lugar dele onde ele estava. Aí você vai me dizer, mas qual é a necessidade de que esses homens também tinham inveja dele, sendo que ele mesmo como governador, como muitos, ele também era. Só que a diferença entre Daniel e outros homens é que quando ele pegava algo para fazer, ele fazia conforme era aquilo que o homem mandava. Tudo aquilo que ele fazia perfeitamente. Tudo aquilo que ele tocava, ele fazia conforme os homens mandavam ele fazer. Então esse destaque chamou muita atenção de muitos homens ao redor dele. Mas ali mesmo ele sendo governador, saiu da cidade de Judá, mas ele veio como prisioneiro, mas também a cidade de Judá chamado, que é como os que são chamados de Deus, ele também era servo. Então ele saiu da cidade de Judá, prisioneiro, mas servo do Senhor. Aí nesse momento dessa palavra eu venho lhe entender que Deus tira alguém de um lugar. Às vezes o processo que você está passando hoje, talvez você venha entender por que Deus está me tirando de um lugar bom para estar no lugar de prisioneiro. Só que no meio dessa caminhada a jornada dele muda. Porque ele sai da cidade de Judá como prisioneiro. E quando chega nessa cidade na qual é governado por este homem, ele põe ele como governador da cidade. Então ele toma este lugar. Só que como ele servo de Deus, diz a Bíblia também, que ele entrava no seu quarto 3 vezes ao dia. E prostrava os joelhos e clamava a Deus. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. Entrava no seu quarto, abria a janela. E a janela que era ali, quando ele abria, era diretamente para a cidade de Jerusalém. Então quando ele abria a janela, ele olhava para a cidade de Jerusalém com um propósito. A cidade de Jerusalém reverenciava para ele os sinais vindos de Deus. Então quando ele entrava no seu quarto todos os dias, ele entrava e fazia 3 vezes as suas orações por dia. Glória a Deus. E clamava a Deus. Louvado é seu nome. E nesse tempo, por a inveja ali de muitas pessoas querendo estar no lugar que ele estava. Porque além de ele tomar destaque, ele era o preferido do rei. Além de ele tomar o lugar que estava, ele era o preferido do rei, porque tudo que o rei fazia comunicava a ele. Então ali os homens ali com muita inveja do destaque que ele estava tomando naquele lugar, eles vão até o rei e falam para ele assinar uma lei. E nessa lei fica escrito que é para que durante 30 dias os homens que adoravam não podiam adorar, não podiam buscar, não podiam pedir resposta a não ser para esse rei. Então o rei ali então assina esse decreto e fala para que o seu sacerdote comunique toda a cidade, para que durante esses 30 dias nenhum só homem pudesse adorar outro Deus a não ser a ele. Então Daniel fica sabendo dessa pronúncia que é comunicado a toda essa cidade. Só que Daniel, servo de Deus, não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com o que vai acontecer com ele, porque ele sabe a intimidade que ele tem com Deus. Então ele, sabendo desse comunicado, ele sai do lugar e vai até a sua casa novamente. Então esses homens, antes de assinar esse decreto, antes de levar até o rei esse decreto, eles começaram a observar Daniel.
Aí eles diziam, observando ele não tinha nada que julgar ele. Porque tudo que ele fazia correto. Tudo por onde ele andava corretamente. Glória a Deus. Quando ele falava aquilo que era para falar, não além mais do aquilo. Então os homens começaram a observar e começaram a olhar para ele, que ele não tinha nenhum defeito. Que ele não tinha nada que pudesse olhar para ele e falar assim, não, vamos julgar ele por esse erro que ele tem cometido. Mas ele não tinha erros. O que o Senhor quer dizer para você nessa noite? Daniel, ele não tinha erro, sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Verdade, Senhor Jesus. Ele não tinha algo que apontasse para ele dizendo, você é um fracassado. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade sabe aonde pisa e por onde anda. Quem tem intimidade com Deus sabe aonde caminha e por onde anda. Então Daniel era isso. Os homens começaram a observar